A paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Então veja, vamos atentar, prestar bastante atenção naquilo que o Senhor deu para o servo de Deus, apóstolo Pedro, registrar nas Escrituras. Diz assim, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha, presta atenção, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, hein? A qual bem fazeis em estar atentos. Porque a profecia, é como a uma luz que alumia em lugar escuro. Entendeu? Até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Então aqui o apóstolo Pedro está aconselhando a gente prestar bem atenção nas profecias dos homens de Deus. Quais homens de Deus? Quais homens de Deus? Estes que vocês estão ouvindo na tribuna? Ou estes que registraram as Escrituras? Estes homens que você está ouvindo na tribuna? Ou estes homens aos quais você pode ter certeza, o Espírito Santo inspirou para que eles registrassem nas Escrituras os pensamentos, propósitos, a vontade de Deus. Diz, a qual fazeis bem em estar atentos, ligados, prestando atenção. E ele diz ainda, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, Pedro está dizendo que para você prestar atenção nas profecias das Escrituras, você primeiramente precisa saber isso, que nenhuma profecia da Escritura foi feita por uma particular interpretação daquele que escreveu. Depois o 21 diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Depois, presta atenção. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Está vendo? Então Pedro está dizendo que os homens que registraram a palavra nos livros da Bíblia, eles fizeram isso inspirados pelo Espírito Santo. Agora vamos ver o versinho seguinte, o primeiro verso do capítulo 2. Agora ele fala, ele vai fazer o retrato literário da congregação cristã no Brasil. Sabia? Vê se não é verdade. Confira comigo. E também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E olha, você crente da congregação, veja o verso 2, diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Entendeu? Então, por que eu falei retrato literário da congregação? Está aqui o retratinho, nesse verso primeiro aqui. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição.
por que encobertamente, escondidinho, né? Bem oculto, para ninguém saber. Estará mesmo o ministério da congregação introduzindo heresias de perdição de maneira encoberta? Será que eu estou falando a verdade? Hein? Reuniões secretas. Eu denuncio isso já desde o ano 2000. Você já deve ter visto meus vídeos. Você, como eu, durante muitos anos, pensou que as decisões a respeito do caminho que a igreja deveria trilhar eram decididas lá naquelas reuniões anuais, né? Vindo irmãos de várias partes do Brasil, né? Se reunindo lá no Brás, na Visconde de Parnaíba, não é isso? Nada disso, meu filho. Isso já estava decidido, tudo decidido por homens que você não sabe quem são, reunidos. Você não sabe quem são, se é um só, ou dois, ou três, ou cinco, ou seis, você não sabe. Você não sabe quem são estes homens, e também você não sabe quando eles se reuniram. E aonde eles se reuniram. Você não sabe absolutamente nada. Então por quê? São reuniões secretas. Secretas. Reuniões secretas. Mesmo estas reuniões monumentais lá no Brás, você não pode participar. Mas é isso que os homens inspirados pelo Espírito Santo, né? Aqui, ó. Vou pegar uma canetinha aqui, ó. Os homens inspirados pelo Espírito Santo registraram nas Escrituras. É isso? Então vamos ver. Vamos ver o livro de Atos. Vamos lá dar uma olhada no livro de Atos. Estou pegando aqui, ó. Atos. Capítulo 15. Então veja aí. Então houve, ó, o verso 2 diz assim, que houve uma discussão em contenda a respeito da circuncisão. Então Paulo e Barnabé, junto com os apóstolos, os anciãos daquela região onde eles se encontravam, e mais a irmandade que quis ver, assistir, participar, foram todos a Jerusalém. Entendeu? O verso 16 diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Entendeu? Mas reuniu-se os apóstolos e anciãos para decidir a respeito dessa questão, mas toda a irmandade estava presente. Eles não decidiram nada, os irmãos não decidiram nada, mas eles viram e ouviram tudo o que foi dito por pessoas que eram nomeadas e conhecidas. Todos sabiam quem eram estas pessoas. E isso foi discutido. E depois diz aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Então pareceu bem, ó, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los, com Paulo e Barnabé a Antioquia, e uma carta para ser lida lá nestes lugares onde foi comunicadas as decisões ministeriais. E estas cartas, chegando nestas cidades, foi lida de maneira escondida? Não. Toda a igreja reunida tomou conhecimento. Entendeu? Então tá aí. Reuniões secretas é uma maneira diabólica de introduzir heresias no seio de uma comunidade cristã. Mas tem um irmãozinho aí que me falou, né? Falou, mas as outras igrejas procedem da mesma maneira. Mentira, mentira. As igrejas sérias, né? Os homens crentes, responsáveis, tá? E que têm o temor de Deus, eles têm sites
Sites, ó, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, eles têm sites onde eles publicam as suas decisões ministeriais e o nome e a fotografia dos homens que decidiram estas coisas. Entendeu? E quando não tinha internet, era feito por meio de boletim, de jornal interno da igreja, todo mundo sabia. Nada escondido, nada escondido. Tá? Então tá aí, ó, uma das maneiras diabólicas de introduzir heresias no meio da igreja. Outra maneira. Tem outra maneira? Tem. A congregação pratica listas secretas de ensinamentos. Olha, você talvez, a maioria do que estão vendo este vídeo não sabem disso. Imagina, lista secreta, que é isso? Eu descobri isso no ano 2000, viu? Aí eu entendi tudo, tá? Que eles praticavam listas secretas de ensinamentos. Você, depois das assembleias anuais, você ouve na congregação a leitura de uma lista. Mas esta lista, tá, é para consumo geral. E vem coisas insignificantes, sem nenhuma consequência, nenhuma responsabilidade. Entendeu? Mas existe uma segunda lista que é destinada a todos os anciãos, mas os cooperadores também não podem ler. Hoje você está vendo essas listas aí, alguns sites aí de irmãos da CCB publicam estas listas. Tá? Mas eu quebrei isso no ano 2000, porque isto é secreto, tá? Tem o caráter secreto. Tá? Os irmãos que entenderam que isto é uma imoralidade resolveram publicar. Hoje você tem facilidade, você pode ler as decisões ministeriais das últimas assembleias. Nós temos desde o ano de 1960 colecionadas. Tá? Mas você está conseguindo ler isso porque eu denunciei isso. E muitos anciães entenderam o meu recado e enviaram essas listas secretas que eles possuíam, guardadinhas nas suas gavetas, para o site lá do Reforma CCB, lá do Ricardo Adam. Isso se tornou público. Tá? Mas é por meio dessas listas secretas dirigidas. Ah, bom, peraí, você duvida que isso tinha mesmo um caráter secreto? Sim, ó, veja, vou mostrar a lista secreta do ano de 2004, de Portugal. Tá? Apareceu na lista de Portugal. Tá aí, ó. Tá vendo aí? Quer dizer, o camarada não podia dar conhecimento, o ancião não poderia dar conhecimento do conteúdo da lista, nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Se ele fizesse isso, ele seria expulso do ministério. Está vendo aí, ó? As consequências que o ministério decidir? Expulso. Entendeu? Listas secretas, uma imoralidade. Tá? Esse é a segunda ferramenta de Satanás para introduzir as heresias de perdição. Entendeu? Viu? Bom, qual é a terceira maneira de introduzir heresias de perdição? É o seguinte, tá? É não escrever nada. De preferência, não escrever nada sobre as doutrinas da gente aqui, entendeu? É uma coisa diabólica. Ao invés de ensinar as doutrinas verdadeiras da Bíblia, eles passam essas heresias por meio de mensagem subliminar. O que é uma mensagem subliminar? São mensagens que o seu consciente não entende, tá? Mas grava no seu subconsciente. Desta maneira, eles colocaram a Irmandade inteirinha, tá? Crentes de asneiras, bobagens, usos e costumes, tá? Sem nenhuma fundamentação dentro das Escrituras Sagradas. Muitas dessas crenças aí que se estão generalizadas no coração e na mente de toda a Irmandade são doutrinas heréticas, contrárias ao ensino da Bíblia, que eu denuncio, estou denunciando isso o tempo todo. Entendeu? Tudo isso feito por meio de linguagem subliminar. O sujeito abre a Bíblia, lê um versinho lá,
que normalmente até você sabe que verso ele vai ler. Ele vai pregar em cima desses versos aí alguma coisa, tá? E no meio dessas pregações vai mensagens subliminares, ensinos que não têm fundamentação dentro das Escrituras. Entendeu? Com isso as consequências disso foram: primeiro, a Irmandade não crê na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Tá? A Bíblia não tem valor nenhum para a Irmandade, porque estão todos de cabeça feita. A nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. A nossa única e perfeita guia de fé e prática. Quer dizer, o que a Bíblia diz, nós devemos acreditar. O que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Mas a Irmandade não faz absolutamente nada do que a Bíblia ensina. Estão fazendo e praticando e acreditando em coisas contrárias ao ensino da palavra de Deus. Porque estes homens, ao longo desde 1950, vêm pregando que a palavra de Deus está na boca deles e que a Bíblia é apenas um livro de referência, um livro cheio de erros, confuso. Entendeu? Então a Irmandade não sabe absolutamente nada do que a Bíblia ensina. Mas sabe o que foi que o comedor de angu falou na tribuna. E guarda a palavra do comedor de angu lá da tribuna, comedor de feijão lá da tribuna, e não guarda no coração o ensino da palavra de Deus. Então, o que fizeram esses homens desta maneira? A Bíblia se tornou inútil para formar os nossos pensamentos e mudar as nossas crenças. E ela não serve mais como regra de fé e como regra de prática. A Irmandade hoje acredita no que o homem fala e pratica o que o homem ensina. Crenças e práticas fora do ensino da palavra de Deus.